mais uma vez com mais um vídeo, né? Então eu tô colocando aqui, tô fazendo os vídeos aqui em sequência, então eu tô com a mesma camisa ainda, né? Então olha só, hoje nós iremos continuar falando sobre o princípio fundamental da contagem, porém hoje nós iremos colocar restrições e falar daquela famigerada regra do E, galera. Tá? Muita gente já deve conhecer essa regra aí, mas algumas pessoas ainda não, né? É uma regra bem simples, bem prática, tá? A gente já, para falar a verdade, a gente já está usando ela direto, ok? A gente já usou ela nas aulas anteriores, mas hoje nós iremos falar especificamente, né, dela, para você ver como é que você usa. Tem a regra do E a regra do OU, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo, né? Vamos começar logo aqui com uma questão, tá? De que vai ter uma certa restrição. Olha só, quantas senhas de 3 dígitos, de 0 a 9, né? A repetição ela é permitida, certo? Então eu posso repetir números que podem ser formadas se o primeiro, ó, só aqui, ó, se o primeiro dígito não pode ser zero. Ou seja, gente, ó, começa logo pela regra do tracinho, tá? Então vamos lá, tracinho, multiplicação, tracinho, multiplicação, tracinho. Então eu tenho três tracinhos porque eu tenho três dígitos. A senha ela tem que ter três dígitos. Então cada dígito vai ser, cada tracinho vai representar um dígito da senha, tá? Um exemplo, eu posso ter a senha aqui 100, mas eu não posso ter a senha 011. Por quê, gente? Essa questão aqui, ó, ela inicia com o zero, tá? Eu não posso ter a senha 01, 022, tá? 012, 0, qualquer outra coisa. Eu não posso na primeira, certo? No primeiro dígito ele não pode ser zero. No segundo dígito, aí eu tenho o segundo, tenho o terceiro. A restrição ela é exclusiva para o primeiro dígito. Então, é só eu te pergunto, quantas opções eu tenho para colocar no primeiro dígito? Uma dica, gente, é sempre você começar logo pela restrição, tá? Você já vai logo pela restrição, coloca ali a quantidade e depois vai para o resto, tá? Porque, olha só, perceba quantas opções eu tenho. Eu teria 10 no total, né? De 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. Só que como eu tenho que excluir o zero, porque o zero não pode estar aqui, eu vou ter quantas possibilidades para colocar no primeiro? 9. Né? Então eu vou ter só de 1 até 9. Eu vou ter eu vou poder colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E acabou, certo? Agora aqui, ó, para a segunda, tenho restrição para o segundo algarismo? Não tenho. Se eu não tenho restrição para o segundo algarismo, é só eu vou ter quantas opções? Eu posso colocar o zero? Posso, certo? Então eu vou ter 10 opções, ó. Então eu tenho 10 opções aqui para colocar, para fazer o algarismo, tá? E para o terceiro, da mesma forma, eu não tenho restrição nenhuma, então eu vou lá e coloco, certo? Eu tenho 10 opções aqui, logo me perfazendo um total de 900 possibilidades, tá, gente? Ok? E um detalhe, tá? Em algumas situações, a restrição, ela às vezes não tá explícita, tá? Às vezes você tem que interpretar a restrição. Mas a gente vai chegar aqui num exemplo que vai envolver isso. Show de bola? Então, olha só. Quantas senhas de 3 dígitos distintos... Ó, gente, essa palavrinha aqui, ó, distintos, é o quê? Dígitos diferentes, tá? Então, toda vez que você tiver, que você se deparar com essa palavrinha aqui, distinto, isso quer dizer que eles têm que ser diferentes. Nessa situação, né? Então vamos terminar de ler aqui. Ó. Quantas senhas de 3 dígitos distintos podem ser formados se o primeiro dígito não pode ser zero? Ah, pessoal, mas não é a mesma, né, do exemplo anterior? Não, tá? Não é a mesma. Por quê? Porque agora eu tenho duas restrições. A primeira é que ele não pode ser distinto. E a segunda é que o primeiro não pode ser zero. Tá? Perceba que agora aqui, ó, na primeira, eu tinha o quê? A restrição apenas do primeiro dígito. Aqui eu vou ter duas restrições. A primeira é que os números têm que ser diferentes e a segunda é que os números eles podem se repetir. Novamente, né? Começando aqui com o macete do tracinho, tá, gente? Eu sempre recomendo para você já iniciar com o macete do tracinho, que é mamão com açúcar, tá? Para você resolver esse tipo de questão. Você percebe que fica muito fácil, muito... É um creme de la creme, tá? Então, olha só.
perceba, aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Ah, pessoal, mas ele não disse quais são os dígitos. De 0 a 9, tá? De 0 até 9. Então, eu posso colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Porém, entretanto, todavia, o primeiro dígito, ele não pode ser 0. Logo, eu tenho 9 possibilidades aqui. Só que perceba, agora, ó, como é distinto, eu vou escolher um número para ficar na primeira posição, certo? Eu vou escolher um número para ficar aqui. Aí eu penso, aí você já pensaria, ah, professor, então quer dizer, se eu escolho um número daqui de 9, para cá fica 8, certo? 8 possibilidades? Não, né? Não fica. Por quê? Porque pensa comigo, quem foi que ficou de fora aqui? Ficou o 0, né? Imagina só, vou colocar aqui, olha, para você. Imagine que eu escolha o 1. O 1 ficou aqui. Aí eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Esses números aqui sobraram. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para colocar na segunda, né, no segundo tracinho, né, nesse tracinho bem aqui. Só que lembra, eu também tenho o 0 que eu não usei na primeira posição porque eu não posso usar, tá? Então eu não posso usar aqui. Então olha só, ficaram 9 possibilidades para o primeiro, tá? E no caso, para o segundo, eu vou ter quantas? 9 possibilidades também. Porque 8 possibilidades, de 2 a 9, no caso, no exemplo aqui que eu coloquei, né? Que a gente usou, disse que ficou o número 1. Então, sobrou 8 possibilidades. Porém, eu tenho ainda o 0, certo? Então, continua com 9 possibilidades. Nessa situação, eu já posso colocar aqui o 0 também. Eu posso escolher o 0, né? Só que agora, ó, da feita que eu escolho um número para cá, de 9, eu vou ter agora o quê? Eu vou ter só 8 números para escolher para colocar aqui. Show de bola? Então imagine comigo, ó. Então pensa comigo. Eu escolho o 2. Né? Se eu escolho o 2 para ficar na segunda posição, eu vou ter quantos? Eu vou ter 1, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Junto com o 0, né? No caso aqui. Certo? Então eu teria 8 possibilidades. Me perfazendo aí um total, né? É só multiplicar agora. Certo? 9 com 9, 81. 81 vezes 8, né? 80 vezes 8, 8 com 8, 64, né? 8 com 8 vai, é 80, mais 8 aqui no caso. Vai ser 8 com 8, 64, 0, mais 8, 648, né? Então aqui ficaria 640, opa, e 9 não, né? E 8 possibilidades. Então eu teria tudo isso de possibilidades aqui. Show de bola, gente? Tranquilo. Indo aqui para o próximo exemplo aqui, tá? De restrições, vamos lá. Quantos números de 3 algarismos pares diferentes entre si podem ser formados com os dígitos de 1 a 9, certo? Então vamos lá, tracinho nele, né? Então olha só, eu preciso fazer quantos algarismos pares, tá, galera? Vamos lá lembrar. Quando é que o número ele é par? Quando ele termina com um número par, né? Ou quando ele termina com 0 ou número par, ok? Então esse daqui, ó, a minha restrição está aqui, está no final, ok? Então esse número aqui tem que ser par. E quais são os números que eu posso escolher para colocar aqui, para fazer a minha conta, né? A minha contagem. Então eu posso colocar, de 0 a 9, eu posso colocar o 2, eu posso colocar o 4, eu posso colocar o 6 e também posso colocar o 8. Sim, posso colocar essas 4 opções aqui. Então, para essa última opção, eu tenho 4 possibilidades para colocar aqui, certo? Sempre comece pela restrição, que é mais fácil você analisar o resto. Seu show de bola? Então, olha só. Agora, gente, eu vou para o primeiro, né? O primeiro algarismo, depois eu vou para o segundo algarismo. No primeiro algarismo, observe que lá no final eu já escolhi um, certo? Eu tenho 4 opções para escolher uma, tá? Tudo bem, gente? Então, olha só. De 1 a 9, eu tenho 9 opções, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Tenho todas essas opções aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 números, certo, para escolher. Imagine só que eu escolha, vou colocar aqui de outra cor, imagine que eu escolha o número 3, o número 2, né, para colocar lá, para colocar aqui. Eu escolhi o número 3 para colocar, o número 3 não, o número 2 para colocar lá no final, certo? O número 2 lá no final, ele pode ser qualquer, ele pode ser par, ele vai ser par de qualquer jeito, né? Ele vai ser par aqui, certo? Só que se eu escolho o número 2, quantos números me restam para colocar na primeira opção? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 números para colocar na primeira opção, certo? Ó, observe que eles têm que ser diferentes entre si, né? Os algarismos, eles têm que ser diferentes entre si, ou seja, tem que ser distintos. Show de bola? Então olha só. De novo, ó. Se eu escolho um para cá, vamos supor, eu posso escolher o 2 de novo? Não posso, porque nesse caso, nesse exemplo que a gente está analisando aqui, eu já teria escolhido o 2 para colocar. Eu vou colocar aqui assim do lado, gente, olha só. Eu tenho 3 dígitos, certo? Aqui eu já escolhi o 2. Aqui, vamos supor, eu não posso escolher ele de novo, né? Eu vou escolher o 1, né? Se eu escolho o 1, por exemplo, quantas possibilidades eu teria para colocar aqui agora? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu teria 7 possibilidades de escolha, né, para colocar aqui. Ok? Então eu poderia colocar o 3, poderia colocar o 4, poderia colocar o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Tá? Então, observe. Não vamos confundir o número de possibilidades com os números que eu estou escolhendo, tá, gente? Então, nessa situação, seria bem prático aqui eu tá calculando dessa forma. Show de bola? Então vamos lá, olha só, quantas possibilidades dariam nesse caso? 8 vezes 7, né? 8 vezes 7 vai dar 56, né? Então 56 vezes 4, 56 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 5, 20, com 2, 22, né? Então daria 224 possibilidades, gente. Show de bola? Tranquilo? Deu para entender aí? Se você tem uma outra forma de resolver de forma mais rápida, deixe nos comentários. Tranquilo? Vamos aqui agora para um outro exemplo, né? um exemplo 4 aqui, tá? Quantos números pares de 4 algarismos podem ser formados com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, podendo se repetir? Gente, agora pause aí, tente resolver, tá? Aí e deixe nos comentários se você conseguiu resolver essa questão. Show de bola? Beleza, já foi lá nos comentários, já colocou aí, certo? Então vamos lá. Qual é a regra aqui? Ó? Quantos números pares? Primeiro, o número tem que ser par, de 4 algarismos, né? Então deixa eu voltar aqui para o vermelho. Tem que ser de 4 algarismos. Então aqui eu já utilizei o macete do tracinho, né? Tracinho, né? Multiplicação, tracinho, multiplicação, tracinho, multiplicação, tracinho, né? Podem ser formados com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente pode se repetir. De novo, aonde que está a restrição? Para ser um número par, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui, ó, no último número, tá? No último número aqui, ok? Nesse número, ok, tá, gente? Ele precisa terminar em quê? Ou em 0, ou em 2, ou em 4, tá? Porque eu preciso que termine o número par ou no número 0, tá? Alguns consideram que o 0 também seja par, certo? Ok? Então, nessa situação, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui, gente? Aqui, nesse cara. Né? Eu tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar o 0, ou o 2, ou o 4. Show de bola? Então, olha só. Vamos lá. Agora tem uma outra regra, tá, gente? Tem uma outra restrição aqui que ela está implícita, ok? Você concorda comigo que aqui eu posso colocar o 0, certo? Eu poderia escolher o 0 aqui, para colocar na primeira opção. Só que se eu colocar o 0 na primeira opção, eu poderia fazer esse número aqui, ó. 2, 4. 0, 2, 4, né? Eu tenho 0, 2... Não, peraí. 0, 2, 4 não. 4 algarismos nessa 3. Vamos lá. Eu poderia colocar 0,
1, 2, 4. Eu teria 4 algarismos, em teoria, né? Eu poderia o 0, o 1, o 2 e o 4. Só que você concorda comigo que esse número é o mesmo 1, 2, 4, 124? Ou seja, é um número com 3 algarismos. Então, o 0 aqui na frente não é interessante eu colocar. Então, eu vou tirar esse 0 daqui, certo? Eu estou tirando ele, ok? Em algumas situações, na questão fica explícito que aqui não pode ter 0, ok? Mas em outras, se não tiver, você já vai estar implícito que esse número, esse primeiro número aqui, você não coloca 0 porque não fica muito legal, tá? Para a gente determinar essas opções. Todo número que tem o 0 na frente, que começa com 0, o 0 ele é excluído, certo? Ou seja, fica um número com 3 dígitos. Deu para entender isso aqui? Eu acho que ficou claro, tá? Então aqui, olha só. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Se eu não tenho se eu não posso colocar o 0 aqui, nesse caso, né? Eu teria os outros, né? Se eu não posso colocar o 0, eu teria uma, duas, três, quatro, 5 opções. Sendo que ele pode se repetir. Ah, pessoal, se eu coloquei o 2 aqui, vamos supor, se nesse daqui eu coloquei o número 2, eu posso colocar o número 2 aqui também? Posso, porque nesse caso eu posso repetir, tá? Pode ter repetição, ok? Então, quantas possibilidades eu tenho, quantos números eu tenho para colocar aqui no primeiro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 possibilidades, certo? Sendo que eu excluí o 0, ok, gente? Eu estou tirando o 0 daqui, certo? Agora para cá, para a segunda possibilidade. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 6 possibilidades, porque aqui agora eu posso colocar o 0, tá? Lembra, eu posso repetir. Então eu posso repetir o número que eu coloquei no primeiro e posso repetir um dos números que eu coloquei no último, certo? Tranquilo? E para a terceira posição, né, para o terceiro algarismo, de novo, eu tenho 6 possibilidades, sendo que eu posso colocar todos eles, né? Então, vamos lá. Aqui dá para a gente fazer isso aqui bem tranquilo, né? Então, olha só. 5 vezes 3 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Né? Então, fica 90 vezes 6, né? Então, 9 vezes 6, 9 vezes 6 dá 54, então dá 540 aqui, né? Então, dá 540 possibilidades. Show de bola, gente? Gente, vocês estão entendendo aqui como é que está surgindo, como é que tá seguindo esse raciocínio, os raciocínios aqui? Espero que sim, se não, deixe nos comentários aí, tá? Então, olha só, agora, gente, vamos falar sobre a regra do E, tá? Mas para não ficar muito extenso, eu vou falar sobre a regra do E em outro vídeo. Fechou?